tarde pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais já sabem, não se esqueçam de continuar a apoiar este projeto, subscrevendo o meu canal aqui em baixo. No vídeo de hoje vou-vos apresentar 3 ações do setor elétrico europeu nas quais poderão investir se assim entenderem. Sem mais demoras, vamos desde já para a minha tela para conhecer então estas 3 opções de investimento. Não percam! Já estamos então aqui na minha tela para conhecer então as 3 opções de investimento no setor elétrico europeu. Como podem ver, a primeira ação que vos trago é a Enel, que se trata de uma elétrica italiana, e como podem ver, em termos de comportamento desta ação na bolsa italiana nos últimos 12 meses, ela tem tido uma performance negativa, sendo que desvalorizou cerca de 9% neste período. Um outro ponto também que vos quero apresentar, também considero interessante, é a capitalização bolsista, o market cap atual desta empresa, que se cifra em cerca de 68,4 mil milhões de euros. Relativamente à estrutura acionista da empresa, verificamos que existe aqui um grande acionista de referência na empresa, que se trata do governo italiano, que, como podem verificar, tem aqui uma posição de cerca de 24% nesta empresa. No entanto, para além do governo italiano, existem também vários fundos de investimento de referência a nível mundial que investem nesta empresa, como por exemplo a BlackRock. Depois, um outro ponto que vos queria dar nota também é sobre a estrutura do balanço desta empresa, que, à semelhança do que acontece na maioria das elétricas a nível europeu, é também bastante pesado. Ou seja, podemos ver que temos aqui um total de ativo a 31 de dezembro de 2020 de cerca de 163 mil milhões de euros e um total de passivo de cerca de 121 mil milhões de euros, ou seja, vemos aqui que é de facto um balanço um pouco pesado. Falando aqui mais em concreto do negócio, trago-vos também a apresentação que eles divulgaram ao mercado a quando da divulgação dos resultados relativos ao primeiro semestre de 2021. E aqui podemos ver desde logo um ponto que eu acho interessante, que tem a ver com a produção de energia por parte desta empresa e onde verificamos que atualmente a energia renovável tem tido um peso cada vez maior no total de energia produzido pela empresa, representando já cerca de 56% desse total, que é um valor já bastante relevante. Para além disso, em 2021, verificamos que continuam aqui os esforços no sentido de ter maior capacidade de produção de energia renovável. Neste momento já existem aqui 3,6 mil megawatts que já foram adicionados e prevê-se que até ao final do ano possam haver mais cerca de 4,5 mil megawatts, portanto acaba por ser aqui um aumento de capacidade produtiva em termos de energia renovável bastante interessante. Depois, para além disso, verificamos que é uma empresa que, do ponto de vista geográfico, tem aqui alguma diversificação, nomeadamente no seu negócio de distribuição de energia. Esta empresa tem o segmento de produção, que falamos há pouco, tem também o segmento de distribuição de energia, que estamos a ver agora, e que se apresenta bastante diversificado do ponto de vista geográfico. É verdade que a Europa apresenta um peso significativo, mas também existe aqui um compromisso e um empenho por parte da empresa em que um outro mercado, nomeadamente a América Latina, também tem aqui um peso mais significativo em termos de segmento de distribuição de energia. Deixar aqui também alguns números relativamente à performance da empresa no primeiro semestre de 2021. Em termos de EBITDA, houve aqui, como podem ver, uma ligeira quebra, mas em termos de resultado líquido, se desconsiderarmos o efeito cambial, que acabou por ser negativo à empresa, poderíamos ter aqui um acréscimo de resultado líquido face ao mesmo período do ano anterior, de cerca de 10%. No entanto, considerando este efeito de desvalorização cambial, o resultado caiu cerca de 4%, o que acabam por não ser assim quebras muito significativas. Depois também temos aqui a distribuição do EBITDA por área de negócio e aqui vemos que genericamente existem 3 grandes áreas de negócio da empresa, nomeadamente o segmento da produção e geração de energia, que já falamos, a questão também o negócio da distribuição e depois a questão do retalho, o negócio retalho do consumo, do consumidor propriamente dito. E aqui podemos ver que, em termos geográficos, por exemplo, num dos segmentos, ao nível da produção de energia, existe aqui uma distribuição bastante interessante e bastante diversificada do EBITDA, como podemos ver. É verdade
que o segmento do mercado italiano e do mercado ibérico apresentam aqui um peso muito grande, mas a empresa também tem outros negócios, nomeadamente no mercado da América Latina e também nos Estados Unidos, portanto é aqui um negócio ao nível da produção de energia bastante diversificado e o mesmo se aplica ao nível do segmento da distribuição, onde é verdade que aqui existe uma maior concentração entre aquilo que é o mercado italiano e o mercado ibérico. No entanto, também verificamos que aqui a América Latina continua a ter um peso de cerca de 20%, o que é ainda assim um peso assinalável. Depois aqui falar também do plano estratégico da empresa para o período entre 2021 e 2023, que a empresa divulgou há alguns meses ao mercado, isto numa visão até 2030, ou seja, a empresa até 2030 pretende investir cerca de 190 mil milhões de euros, dos quais 70 mil milhões serão canalizados para o aumento da capacidade de produção de energia renovável, portanto é um claro compromisso com a descarbonização por parte da empresa, por parte da Enel, e depois, para além disso, mostrar-vos também aqui um outro ponto interessante do ponto de vista da rentabilidade do acionista. A empresa apresentou aqui algumas perspectivas e algumas previsões sobre aquilo que poderá ser o comportamento do EBITDA e do resultado líquido até 2023, onde se prevê, no caso do EBITDA, um crescimento de 5 a 6% ao ano e no caso do resultado líquido de 8 a 10% ao ano até 2023, e também apresentou aqui um claro compromisso de remuneração ao acionista com um dividendo garantido até 2023, que representa um crescimento médio anual de 7% ao ano, partindo aqui de cerca de 35 cêntimos em 2020, isto eram valores estimados na altura, até 43 cêntimos em 2023, portanto acaba por ser aqui um compromisso claro por parte da empresa em remunerar o acionista. Falando aqui de outra empresa do setor elétrico, trago-vos uma elétrica espanhola, no caso a Iberdrola, que tem tido em termos de comportamento no mercado bolsista um comportamento negativo, à semelhança do que acontece no caso da Enel, sendo que aqui o comportamento ainda é mais negativo. A empresa tem uma desvalorização de cerca de 17,8% nos últimos 12 meses em bolsa e, para além disso, podemos verificar que ela tem um market cap um pouco inferior ao da Enel, situando-se aqui em cerca de 54,3 mil milhões de euros. Relativamente à estrutura acionista da empresa, aqui verificamos que ela é um pouco diferente da Enel. No caso da Enel, havia uma participação bastante significativa do Estado italiano. Aqui não existe uma participação significativa por parte do Estado espanhol, sendo que o maior acionista acaba por ser o Fundo Soberano do Qatar, que tem uma participação de 8,68% na Iberdrola, e depois temos aqui um conjunto de outros fundos de investimento também com participações qualificadas na empresa. Indo aqui para o balanço, verificamos que, à semelhança do que acontece com a Enel, também se trata de um balanço pesado, como podemos ver. Temos aqui um total de ativo de cerca de 122,5 mil milhões de euros e um total de responsabilidades, um total de passivo de cerca de 75,3 mil milhões de euros, o que acaba por ser aqui também um balanço bastante pesado, à semelhança do que acontecia com a Enel. Depois, falando aqui um pouco do negócio, verificamos que a Iberdrola, à semelhança da Enel, tem feito um esforço no sentido de aumentar o peso da produção de energia renovável, e aqui verificamos que esse esforço continuou ao longo do primeiro semestre de 2021, com 3 mil novos megawatts de produção e de capacidade de produção de energia renovável. Depois, indo aqui para baixo, podemos verificar que, à semelhança do que acontece com a Enel, também existem aqui três grandes segmentos de negócio em termos de EBITDA, nomeadamente a parte da distribuição de energia, que acaba por ser o setor com maior peso no EBITDA, a parte de produção e depois a parte também do fornecimento de energia, o segmento de retalho. Depois, falando aqui de distribuição geográfica, para cada um dos segmentos, verificamos que, à semelhança do que acontece com a Enel, também existe aqui uma distribuição por vários mercados. Em termos de distribuição, verificamos que o principal mercado, sem surpresa, é a Espanha. No entanto, a Iberdrola tem presença em outros mercados, como os Estados Unidos, Reino Unido e o Brasil.
O mesmo se passa aqui ao nível do segmento de produção, nomeadamente de energia renovável. Mais uma vez, o principal mercado, sem surpresa, é o mercado espanhol, mas depois verificamos aqui a presença noutros mercados, como o Reino Unido, os Estados Unidos e depois aqui há alguns mercados latino-americanos também. Finalmente, ao nível do segmento de retalho, verificamos aqui também um peso muito significativo, sem surpresa, do mercado espanhol, mas aqui verificamos também que existe um grande peso por parte dos mercados latino-americanos, nomeadamente do México e do Brasil, mas principalmente do México. Depois também, um outro ponto interessante que vos quero apresentar também é o plano estratégico da empresa, que a Iberdrola apresentou no final do ano passado. E aqui verificamos genericamente alguns dados interessantes, em termos daquilo que são as perspectivas da empresa para o crescimento do EBITDA, isto até 2025, as previsões e os objetivos da empresa até 2025. Depois também aquilo que se prevê em termos de resultado líquido, em termos de crescimento de resultado líquido e depois também aqui em termos de dividendo, sendo que o objetivo é manter um payout aqui na ordem dos 65% a 75%, aqui com valor de referência na casa dos 40 cêntimos e este objetivo dos 40 cêntimos cresce para 44 cêntimos no período até 2025, portanto verificamos também aqui um compromisso claro em remunerar o acionista através dos dividendos. Finalmente, a última ação que vos trago é a Endesa, que se trata também de uma elétrica espanhola, e aqui podemos ver que, à semelhança das outras duas empresas, esta também tem tido um comportamento negativo na bolsa nos últimos 12 meses. Teve aqui uma desvalorização de cerca de 24,1%, que é bastante significativo, e face às anteriores empresas apresenta aqui um market cap significativamente mais baixo, de cerca de 18,6 mil milhões de euros. Depois, falando da estrutura acionista da Endesa, aqui verificamos um dado curioso. Existe um grande acionista de referência que curiosamente já falamos anteriormente, que é a Enel, que tem uma percentagem de detenção de 70,1% no capital da Endesa, portanto acaba por ser aqui o braço da Enel para o mercado ibérico. A Endesa atua basicamente em Portugal e Espanha, tem um grande foco no mercado ibérico e portanto acaba por ser aqui, tal como disse, o grande braço da Enel para este mercado. Depois falar também aqui do balanço, que à semelhança do que acontece com a Iberdrola e a Enel, também é um balanço pesado, ou seja, podemos verificar que no final de 2020, a 31 de dezembro de 2020, o total do ativo situava-se em cerca de 32 mil milhões de euros, para um total de passivo de cerca de 24,6 mil milhões de euros, portanto, mais uma vez, estamos na presença de um balanço bastante pesado. Depois, falando aqui um pouco do negócio, ele é muito semelhante, quer ao negócio da Enel e da Iberdrola, e aqui, à semelhança do que acontece com as outras empresas, também existe um compromisso de aumentar a cota de produção através de fontes de energia renovável. Ainda assim, quando olhamos para aquilo que é o peso do renovável, apesar de tudo é um peso inferior ao que acontece, por exemplo, na Enel, só para dar um exemplo, ou seja, temos aqui um total de capacidade instalada de 7,7 gigawatts de energia renovável para um total de 17,3. Existe aqui ainda muito caminho para que as energias renováveis possam ser uma fonte predominante no caso da Endesa. Depois, para além disso, existem aqui projetos e pipeline de projetos ao nível da energia renovável e aqui destaque para aquilo que será o peso e para aquilo que se espera que seja o peso do solar, que tem aqui um peso bastante significativo em termos daquilo que é o pipeline de novos projetos. E depois dá aqui outra nota sobre o segmento de distribuição de energia da Endesa, que aqui podemos ver também um crescimento de 9% no primeiro semestre de 2021 face ao mesmo semestre em 2020, portanto acaba por ser aqui um aumento interessante. Depois temos aqui também alguns dados gerais sobre aquilo que foi o comportamento da empresa ao longo do primeiro semestre de 2021. Em termos de EBITDA comparável, ou seja, comparando um EBITDA comparável entre 2021 e 2020, houve aqui uma quebra de cerca de 4% ao nível do EBITDA e ao nível do resultado líquido verificamos também que houve uma quebra de cerca de 3%. Finalmente, dar nota que a Endesa, à semelhança da Enel e da Iberdrola, tem também um plano estratégico
que vai até 2030 e que eles também apresentaram ao mercado. Aqui, genericamente, existe um plano de investimento de 25 mil milhões de euros até 2030, com um claro objetivo da descarbonização, que está aqui claramente expresso no seu plano estratégico, e em termos de dividendo, a política que eles referem aqui é manter um payout de cerca de 70% face àquilo que é o resultado líquido pela empresa, e para além disso espera-se que até 2023 o resultado líquido possa crescer cerca de 12% para 1,9 mil milhões de euros, o que, comparando com aquilo que é a expectativa de crescimento da Iberdrola e da Enel, acaba por ser aqui um crescimento mais comedido, bastante mais baixo do que as outras duas empresas, portanto, acaba por ser aqui também uma nota relevante. Após apresentadas as três opções de investimento, deixo-vos aqui uma tabela resumo, onde compara alguns indicadores de natureza fundamental para cada uma das empresas, nomeadamente o net debt sobre o EBITDA, dívida líquida sobre o EBITDA, o price to earnings de cada uma das empresas e também a dividend yield de cada uma delas. Se olhássemos exclusivamente para estes indicadores, a nossa conclusão seria que a empresa mais interessante para o investimento, para efetuar um investimento, destas três, obviamente, seria a Endesa. No entanto, tendo em conta a informação que fomos analisando há pouco, a minha opinião pessoal é que se eu tivesse de escolher uma destas três empresas para acrescentar ao meu portfólio pessoal de ações, eu iria acrescentar a Enel por alguns motivos que passo a citar de seguida. Em primeiro lugar, a Enel permite-nos ter uma exposição geográfica muito maior quando comparado com a Endesa, porque a Endesa atua essencialmente no mercado ibérico, Portugal e Espanha. Portanto, do ponto de vista geográfico, investir na Enel acaba por gerar aqui uma maior diversificação de risco sob esse ponto de vista. Portanto, considero que acaba por ser um investimento mais interessante na Enel por essa via. Depois, para além disso, a Enel tem um plano estratégico claro, onde apresenta quais é que são as suas metas para o crescimento nos próximos anos e também compromete-se a remunerar o acionista com valores concretos em termos de dividendo por ação. Portanto, também acaba, para o ponto de vista do investidor em dividendos, por ser aqui um conforto adicional ao investir na Enel. Para além disso, a Enel também tem tido aqui investimentos interessantes na área das energias renováveis e o contributo da energia renovável no seu total de produção é cada vez maior e tem havido aqui, como podemos ver, um grande compromisso por parte da empresa em investir em energia renovável, sendo que ela tem muitos meios do ponto de vista financeiro para continuar o seu investimento nos próximos anos neste tipo de energia. Portanto, considero também a Enel uma aposta muito sólida sob esse ponto de vista. E para além disso, olhando para alguns indicadores fundamentais da Enel quando comparado com a Iberdrola, que seria aqui outra empresa que nos poderia dar também aqui uma diversificação geográfica interessante, apesar de tudo, os indicadores fundamentais são melhores na Enel do que na Iberdrola. Portanto, somando estes vários motivos, considero que destas três opções de investimento, a ação mais interessante, a meu ver, seria a da Enel. Por hoje é tudo, espero que o vídeo tenha sido do vosso agrado. Caso tenham gostado, deixem o vosso like, partilhem e subscrevam o meu canal. Não percam o próximo vídeo e até à próxima. Obrigado!